ao Presidente da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de Lisboa, agradecer também o facto de aqui estar hoje, assim como os senhores deputados que nos acompanham. Dava, antes de começarmos a audição propriamente dita, nota dos tempos. A Associação Académica da Universidade de Lisboa terá uns primeiros 10 minutos em que fará a exposição dos resultados do inquérito às dificuldades financeiras dos estudantes que fizeram, que é o que motiva esta audiência. Depois terão os grupos parlamentares 3 minutos cada para fazerem as considerações e perguntas que entenderem e, no final, mais 10 minutos para a Associação Académica da Universidade de Lisboa responder. Portanto, se estiverem a ouvir, somos todos ouvidos. Estão a ouvir? Acho que não. Então, faça favor, Hélder Semedo. Antes de mais, obrigado, Sra. Deputada Almar Rivera, Presidente da Comissão em exercício, senhores e senhores deputados. Antes de mais, agradecer a concedência da audiência, que resulta, lá está, como a Sra. Deputada bem elencou, com as dificuldades financeiras que os estudantes da Universidade de Lisboa têm sofrido ao longo dos últimos meses, fruto também da pandemia. Nós fizemos chegar um relatório exatamente porque havia muitos problemas que estavam aqui associados, que lá está, que são problemas anteriores, não são problemas originados com a pandemia do Covid-19, mas sim que vieram a ser agravados pela pandemia do Covid-19. Uma das coisas que mais nos preocupou foi, sobretudo, a questão dos estudantes, muitos dos nossos colegas, optarem por saltar refeições porque não têm forma de custear essas mesmas refeições. Outras coisas que também reparamos é que a maior parte dos inquiridos, e mesmo depois da divulgação pública do relatório, houve muitos pedidos de ajuda de muitos estudantes, sobretudo internacionais, nomeadamente estudantes oriundos do Brasil, dos PALOP, que fruto da sua nacionalidade não podem obter apoios financeiros, nomeadamente através das bolsas ou nomeadamente através dos apoios indiretos dos serviços de ação social, e tem sido a própria sociedade civil, neste caso em concreto da cidade de Lisboa, que tem acudido em alguns casos de forma pontual. Uma das coisas que também verificamos é que muitos estudantes têm dificuldades em pagar as prestações das casas que arrendaram, muitos lá está, e uma das coisas que tem despreocupado é que a maior parte dos senhorios têm avançado para medidas de despejo desses mesmos estudantes, porque lá está, muitos deles eram estudantes deslocados, que sobretudo pagavam as suas rendas com o trabalho de part-time que tinham na restauração ou em outros serviços similares que a própria cidade dispõe, e de facto desde março do ano passado que estes estudantes não têm conseguido acumular com os estudos um trabalho, logo aí não conseguem custear parte da sua estadia e da sua forma de vida aqui na cidade de Lisboa, e portanto acreditamos que da parte do Governo deve também estar aqui um apoio para esses estudantes, porque lá está, existe um historial, esses próprios estudantes, a esmagadora maioria são estudantes que descontavam, mas que tinham contratos precários e que acabaram por perder o seu trabalho ou o seu emprego. Uma das coisas também que verificamos é que a maior parte dos estudantes, para além dos problemas de alimentação, para além dos problemas do alojamento, também tem dificuldades com a aquisição de material escolar, que é essencial para um bom aproveitamento em todas as áreas de saber da Universidade de Lisboa, passando de medicina dentária, em que as coisas são, o material escolar é muito, muito caro e pesa muito nas famílias, mas também passando por direito, por letras, por medicina, ou por medicina veterinária, ou pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Outras coisas que verificamos também eram relacionado com as dificuldades a nível de deslocações, ou seja, de transportes. Muitos estudantes, por não estarem abrangidos pelo passo sub-20 ou sub-23, acabam por ter de despender ou 30 ou 40 euros para poder se deslocar na cidade ou na área metropolitana de Lisboa. Uma das coisas também que nos preocupou foi, que já elenquei no início, é o facto de muitos estudantes a passarem dificuldades e dificuldades diárias não conseguem aceder ao serviço da ação social da Universidade de Lisboa,
por razões do que o próprio regulamento proíbe esse apoio. Portanto, é necessário, dado aos tempos que vivemos, de que a Assembleia da República ou mesmo o Governo altere o regulamento das bolsas para permitir que todos os estudantes do ensino superior, independentemente da sua condição, sejam estudantes internacionais, sejam estudantes nacionais, possam também ser acudidos. Uma das razões do nosso pedido tem a ver sobretudo com uma questão de dimensão humana. Acreditamos que a universidade não pode aliar-se por regulamentos e não permitir que estudantes do ensino superior sejam impedidos, lá está, de ter uma refeição ou de ter material escolar, porque estão motivados e estão cientes das preocupações do futuro. Uma das coisas que não está evidenciada no relatório, mas que conseguimos retirar a leitura, é que muitos estudantes acabam depois por ter problemas psicológicos associados, quer à pandemia, quer também, lá está, a todo o stress que há das faculdades, insistentemente cobrarem as propinas, porque muitas vezes acabam por se atrasar e acabam depois por ser cobrados juros de demora a esses próprios estudantes. Muitos estudantes depois vivem pressionados com o facto de não conseguirem pagar. Muitas escolas da Universidade de Lisboa impedem que os estudantes façam os exames ou as provas de aferição para poderem progredir no ano, e muitos deles só podem fazer isso, lá está, se tiverem a sua situação perante a instituição ou perante a escola ou unidade orgânica completamente regularizada. Portanto, esses stresses todos acabam depois por ser preocupantes, porque depois acabam por imprimir no próprio rendimento escolar dos estudantes. Uma das coisas que podemos também retirar do relatório tem a ver também com as questões do alojamento, que não é um problema novo, não é um problema novo e não é a primeira vez que trazemos até aqui. Já dissemos em outras audições de que era necessário que o Governo, através do Plano Nacional de Alojamento Estudantil, fosse mais ambicioso e, de uma vez por todas, compromissasse a verba necessária, que no caso da Universidade de Lisboa, para a construção de residências daquilo que informei da última vez, a 150 milhões de euros para a construção de residências. Foi noticiado em janeiro e foi noticiado ontem que a Universidade de Lisboa irá avançar para a construção da maior residência do país, nomeadamente na cidade universitária, e acreditamos que isso acabará por mitigar um conjunto de problemas de alojamento dos estudantes deslocados, que a esmagadora maioria são da Universidade de Lisboa. Outra questão também, que prende-se também com questões sociais, que já linkei, nós tivemos nota ao conhecimento de que em janeiro deste ano houve um estudante da Universidade de Lisboa que acabou por se suicidar fruto da pressão que tinha nas aulas, da pressão que é de estar em casa completamente sozinho e isolado, e portanto acreditamos que os apoios, se existem, eles não estão a chegar aos estudantes. Sabemos que pontualmente existem escolas da Universidade de Lisboa ou a própria Universidade de Lisboa que faz um esforço hercúleo para que os apoios cheguem aos estudantes, mas o que é certo é que esses apoios não estão a chegar a todos os estudantes e existem muitos estudantes que estão a ficar para trás, e isso é algo que nos deve preocupar a todos. Outra coisa muito importante que é preciso dar atenção, e não amanhã, mas sim hoje, é de facto constatar de que a Universidade de Lisboa fez um esforço de resposta ao Covid-19, nomeadamente com a disponibilização do hospital de campanha, do plano de vacinação na própria cidade, mas está a deixar os alunos de parte. Aquela que devia ser a sua principal preocupação, essa está a ser deixada para trás, e portanto concluo assim dizendo que não vou estar aqui a elencar os vários considerandos que o próprio relatório faz, mas também verificamos que os números são preocupantes quando temos estudantes que optam ou tomam o pequeno almoço, ou como o almoço, ou como o jantar, ou quando temos alunos que nem sequer o pequeno almoço tomam, ou quando nem sequer o jantar ou o almoço tomam e só comem uma refeição por dia. E isso é algo que acontece diariamente. Nós, a Associação Académica da Universidade de Lisboa, temos conseguido resolver poucos casos, não todos, porque nós próprios não temos as condições necessárias para tal, mas tem sido possível através das juntas de freguesia da cidade e pontualmente através da Câmara Municipal de Lisboa, através da rede social, acudir a algumas solicitações, mas sabemos que muitos têm vergonha de pedir ajuda, muitos não chegam até nós, porque lá estão isolados, estão em casa e acabam por não ter noção ou realidade daquilo que pode ajudar. Portanto, concluo aqui e mais uma vez obrigado à Sra. Deputada Alma Riviera e aos conjuntos dos deputados.
Muito obrigada, ainda ficou com tempo disponível. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Olavo Câmara. Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, caro Hélder Semedo, Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, permita-me por cumprimentá-lo em primeiro lugar e na sua pessoa toda a Associação Académica da Universidade de Lisboa, uma grande instituição com história, com valores, com lutas, com trabalho, que tem sido essencial na formação da academia e do estudante, e a quem aproveito também para cumprimentar e saudar toda a comunidade estudantil, em particular os estudantes insulares, que, sendo eu da Madeira, não podia ser também de outra forma. É inegável o vosso papel na defesa dos estudantes e na formação do ensino superior, e o vosso relatório que apresentaram cá hoje é bem demonstrativo disso mesmo, do vosso empenho, da vossa preocupação e das necessidades de encontrar respostas para os problemas que os estudantes vivem. Tenho de agradecer, em nome do Partido Socialista, este importante contributo da vossa associação, no sentido de conhecer parte da realidade que a pandemia trouxe aos estudantes e, principalmente, as dificuldades financeiras inerentes ao ensino superior em tempos de pandemia. O Partido Socialista sabe muito bem que as dificuldades financeiras continuam a ser hoje a principal barreira de ingresso ao ensino superior, do abandono ou mesmo a suspensão dos cursos pelos estudantes, e é uma realidade que tem de ser combatida e que podem contar connosco para esse combate. Sabemos que no ensino superior, como o vosso relatório demonstra e como ficou bem claro na apresentação, a propina é uma das principais dificuldades, mas não é o único. Questões como a habitação, a mobilidade, a alimentação, os materiais de apoio têm hoje um peso igual ou por vezes superior que a própria propina, principalmente para os estudantes deslocados, e continua a ser hoje um problema no acesso ao ensino superior, que precisa de respostas, que precisa de mais respostas e que precisa que se continue todo o caminho feito até aqui pelo atual governo, no sentido de ir ao encontro das necessidades dos nossos estudantes. E deixo aqui alguns exemplos que realmente acho que estão a fazer a diferença no dia-a-dia dos estudantes portugueses, por exemplo, como a redução das propinas, que atualmente está nos 697 euros, longe vão os tempos em que era superior a 1000 euros, o aumento da bolsa mínima, que é superior ao valor da propina, o alargamento das bolsas de estudo, o complemento do alojamento e a sua majoração, principalmente nas grandes cidades, o passo de 23, a possibilidade de pedir bolsa de estudo durante este ano letivo, em caso de alteração das condições económicas do agregado familiar, aos próprios auxílios de emergência em vigor, que realmente devem ser chamados a atuar sempre que necessários, ou também o ambicioso Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, que, se havia dúvidas de que já era ambicioso ou que era para ir para a frente, no PRR ficou bem claro, com mais 375 milhões de euros, o que vem dar um bom sinal no que toca a resolver os problemas do alojamento no ensino superior. Ou mais recentemente, por exemplo, o Partido Socialista também apresentou cá na Assembleia da República um projeto no sentido de prorrogar as medidas excepcionais e temporárias para a salvaguarda dos direitos dos estudantes do ensino superior. Ou seja, algumas medidas que vêm ao encontro das dificuldades identificadas no vosso estudo, que responde parte delas ou permite pelo menos esbater parte dos problemas, mas sabemos que precisamos continuar este caminho e estamos abertos a percorrer esse mesmo caminho. Pelo que aqui acho que é importante perceber da vossa parte que medidas podem ser encontradas para responder a estas fragilidades evidenciadas no vosso relatório, como podemos combater os efeitos da pandemia no dia-a-dia dos nossos estudantes numa primeira fase no curto prazo, e se as próprias universidades têm respondido aos problemas identificados. Obrigado. Muito obrigada. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Isabel Lopes. Faça favor, obrigada. Muito obrigada, cumprimento também o Hélder Semedo e agradeço realmente o trabalho que a Associação Académica da Universidade de Lisboa fez com este inquérito, no sentido de averiguar quais as dificuldades realmente sentidas pelos estudantes e como estão a ser afetados no seu percurso académico. Portanto, para além de, quero realmente felicitá-lo, isso demonstra a preocupação com os demais colegas e revela também um ato de cidadania que importa salientar. O PSD, desde o primeiro momento, reagiu com a apresentação de um projeto de resolução, logo que a pandemia começou, há um ano. Esse projeto de resolução fazia várias recomendações ao Governo para minimizar os efeitos recorrentes do Covid, mas, infelizmente, muitos dos pontos não foram ou não tiveram concordância de outros grupos parlamentares. Vou destacar alguns. Por exemplo, propusemos a criação de bolsas sociais. Porque este programa de bolsas sociais? Nós temos
reconhecemos que realmente havia muitos alunos que tinham part-times e era desse dinheiro que conseguiam, com esse valor e com esse esforço, que conseguiam suportar alguns encargos. Este ponto realmente não passou. O que é que nós propunhamos? Era, por exemplo, criar pequenas bolsas por alguns períodos em laboratórios, em centros de investigação, nas bibliotecas, portanto, que realmente pudessem ser remuneradas para ajudar, porque realmente reconhecemos que esses part-times realmente deixaram de existir porque, por exemplo, restaurantes fecharam. Outra das questões que colocámos, outros pontos, é elaborar com caráter de urgência um plano geral de resposta ao alojamento estudantil. Também não passou. Passaram dois que eu vou aqui mencionar, que é criar um apoio de adaptação tecnológica, ou seja, ajudar os alunos carenciados com material informático. Não foi aqui referido, mas temos conhecimento que muitos alunos têm dificuldade em assistir às aulas à distância. Até ao momento, esta nossa sugestão e esta nossa recomendação continua na gaveta para o Ministério da Educação, uma vez que a tão famosa escola digital termina no secundário. Outro dos pontos era o plano de contratação de psicólogos, que até ao momento também não sabemos se está ou não implementada. Realmente, a amostra deste estudo não é representativa, mas os resultados, apesar de não poderem ser generalizados para o todo, são válidos para a amostra estudada. Então, assim, mais uma vez agradecemos, queria só colocar uma questão. Para além da ação social escolar, que outras medidas ou apoios deveriam ser penalizados e também se realmente este estudo, que pontos é que acha que também já se verificavam antes da pandemia? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Estão a ouvir-me, certo? Estamos a ouvir perfeitamente e a ver também. Okay, muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Quero antes de mais cumprimentar os meus colegas e as minhas colegas de Parlamento, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar o Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa e agradecer-lhe mais uma vez o facto de ter vindo à nossa Comissão Parlamentar apresentar um conjunto de críticas, mas também de propostas para tentar resolvermos aquilo que é um flagelo social que se vive atualmente no ensino superior. E parece-me que a caracterização que foi aqui apresentada está muito perto daquilo que é a realidade, uma realidade que infelizmente não se vive só na cidade de Lisboa. A crise da pandemia trouxe consigo uma crise social e económica bastante pesada e bastante aguda por ter sido muito repentina, e há hoje muitos estudantes que pagavam as propinas fruto dos seus trabalhos de part-time, muitas deles informais que desapareceram fruto da pandemia, que pagavam com ajuda, obviamente, dos seus familiares, nomeadamente os pais, que ora tinham empregos precários, ora estão agora em situação de desemprego. Os índices de pobreza aumentaram em Portugal, os apoios não têm sido desejados e, portanto, há realmente um problema de acirrar das desigualdades sociais, não só no acesso, mas também naquilo que é um normal percurso no ensino superior de centenas de milhares de jovens. Já foi aqui dito, nós próprios, o Bloco de Esquerda também já apresentou um conjunto de medidas de emergência para combater a crise no ensino superior. Foram praticamente todas elas chumbadas, desde uma amnistia no pagamento de propinas até garantir que o cálculo para a Bolsa contava com os rendimentos do ano atual e não do ano passado, que neste caso já seria até 2019 e não 2020, uma melhor rede de internet para os estudantes, a garantia de que existia, do ponto de vista da saúde mental, uma contratação com mais psicólogos pelos serviços de ação social e, ao mesmo tempo, uma contratualização com o Serviço Nacional de Saúde e com serviços de proximidade para garantir essa mesma resposta, dar também um acesso final e materializado àquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado para a prorrogação da entrega de teses. Portanto, há um conjunto de matérias que não estão a ser resolvidas e que, independentemente
deste ou daquele pormenor não ter sido aprovado na Assembleia da República, parece-me que é cada vez mais evidente fazermos o debate sobre aquilo que tem sido a gestão do ponto de vista económico e financeiro por parte do Governo no investimento ou falta dele em serviços públicos e apoiar quem mais precisa nesta crise. Soubemos hoje de manhã que o Governo não investiu 6 mil milhões de euros daquilo que tinha orçamentado no orçamento do Estado. E, portanto, parece-me que isso é evidente, que há aqui um desfazamento muito grande entre aquilo que é o próprio orçamento do Estado, apesar do próprio Bloco de Esquerda ter votado contra, justamente para terminar, Sr. Deputado. E termino de ser a deputada, e aquilo que depois é a forma como o Governo tem gerido isto, pessoas que ficam sem apoios e o Governo com margem orçamental que não a quer utilizar. Muito obrigado, Sra. Deputada, e peço desculpa pelo atrasar da intervenção. Sem problema nenhum, muito obrigada. Agora, para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, farei eu mesma a intervenção e procurando com dupla responsabilidade cumprir os tempos. Dava e fazia ainda o pedido para a seguir se a Sra. Deputada Isabel Lopes poderia repetir a última parte da questão, porque temos indicação de que não foi perceptível lá para o Sr. Helder Semedo. Bom, antes de mais, agradecer noutra veste a vossa presença e agradecer o facto de se terem tido a iniciativa de fazer este inquérito, porque estes inquéritos, que foi feito também por outras estruturas estudantis, tiveram o mérito de colocar em cima da mesa a gravidade da situação que, até então, no meio de tantos problemas e de tantas soluções que têm que ser ponderadas para diversos setores da sociedade, não estavam a ter a atenção necessária. Se as soluções estão a ser implementadas, isso já é outra conversa e nós entendemos que não. E de facto, aquelas que são os contributos que este inquérito nos dá e as conclusões que retira relativamente à situação financeira, à situação económica e social dos estudantes, coincidem com aquilo que têm sido os testemunhos que o próprio Grupo Parlamentar do PCP tem recebido e aquilo que é a nossa sensibilidade relativamente ao que se está a passar. No nosso entender, era justo e era necessário que os estudantes não estivessem obrigados a pagar qualquer valor, neste momento, de propinas, de taxas, enquanto estivermos na situação em que vivemos, e que esses valores devem ser compensados às instituições de ensino superior para que também não sejam penalizadas e que possam, de facto, garantir esta isenção. Nós apresentámos um projeto de resolução com este conteúdo. Ele foi chumbado no dia 17 de março, com os votos contra do PS, do PST, do CDS, da Iniciativa Liberal, a abstenção do Chega e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e, portanto, temos aqui que realmente ganhar mais forças para conseguir mudar a situação. Paralelamente a isto, temos neste momento um projeto de lei que apresentámos, que prevê a dispensa do pagamento das mensalidades nas residências, enquanto os estudantes não estão lá, a gratuitidade do prato social para todos os bolseiros e a comparticipação de 50% do preço da refeição aos estudantes que não beneficiem da Bolsa, além de um reforço do número de psicólogos nas instituições de ensino superior público e a prorrogação do prazo para a conclusão dos estágios curriculares e a concretização, que esta também é uma outra problemática, do regime de prorrogação da entrega de teses que o Orçamento de Estado previa por iniciativa do PCP e que tem encontrado imensos entraves, muito por inação do próprio Governo. Uma palavra ainda sobre aquilo que foi aqui colocado pelo Helder Semedo e uma palavra de reconhecimento também por esta análise tão concreta e tão próxima da realidade dos estudantes, que tem a ver com a saúde mental. É que o problema já começa a não ser apenas o impacto do confinamento, mas toda a situação económica e social que tolhe a capacidade de perspectivar um futuro, e sabemos que há intenções esmagadoras de abandono do ensino superior, e isso tem um impacto gravíssimo para a nossa sociedade, e por isso agradeço também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, todo o trabalho que a Associação Académica tem desenvolvido, e dizer-vos que podem contar connosco.
portanto, disse. Agora dava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente, e a ver também. Muito obrigada, boa tarde. Começo por cumprimentar o Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, o Hélder Semedo. Já nos vamos encontrando várias vezes, normalmente com estas preocupações em agenda. A primeira coisa que gostava de dizer é que muito agradeço o envio a exposição que fez, mas também o envio dos dados que foram coligidos sobre as dificuldades que os alunos da Universidade de Lisboa vêm sentindo. Compreendemos grande parte daquilo que é dito, embora depois, como também já sabe, nem sempre temos a mesma visão do que é que devem ser as soluções a implementar. Na semana passada, salvo erro, tivemos aqui na Comissão de Educação, por requerimento do CDS-PP, mas com a participação, obviamente, de todos os grupos parlamentares, a audição do CRUP e do CSISP, e devo dizer, e colocámos várias destas questões, designadamente as preocupações que vimos manifestando já há muito tempo, já desde o ano passado, com a monitorização do abandono escolar, que deveria ser feita, do nosso ponto de vista, de uma forma muito mais sistematizada e regular, e para perceber não só o ponto em que está, tendo em conta que há um ano, já bem sabemos, com um número recorde de candidatos e alunos novos entrantes no ensino superior, mas muito nos preocupa a sua capacidade de resiliência, como agora se diz, para persistir e com as condições que precisem ter para persistir no seu ciclo de estudos. Mas, como dizia, na audição com o CRUP e com o CSISP, confrontados também com estes dados que a Associação Académica nos tinha dado, a verdade é que, particularmente o CRUP, deu a entender que as escolas, as universidades para as quais havia informação, demonstravam que não tem havido sequer um número de pedidos, segundo o Sr. Reitor, o Sr. Presidente do CRUP, relevante no que diz respeito ao fundo de emergência que está constituído para esta situação de excepcionalidade. E, portanto, ficámos aqui numa situação um bocadinho complexa, porque, se por um lado é verdade que de todos os pontos do país, e concretamente agora de Lisboa, nos chega esta informação de que os alunos têm passado dificuldades para fazer face à totalidade das despesas, não só propinas, não é? Mas em parte ao alojamento, mas muitas vezes relacionadas com o próprio acesso a computadores, e muitas vezes o caso em que é preciso softwares mais complicados e não como os softwares relacionados com os cursos de arquitetura, alguns cursos de engenharia, e que, portanto, não são fáceis de ter em casa. Por outro lado, aquilo que as instituições nos devolvem é que não têm esse reflexo do ponto de vista dos pedidos de ajuda e das situações que estão previstas para a emergência social. E, portanto, fica difícil perceber então como é que se deve atuar, não é? Porque diz o Sr. Reitor, o Sr. Presidente do CRUP, que nem sequer esgotou esse fundo e, portanto, não vê razão para que haja medidas suplementares. E, portanto, ficamos aqui, confesso, sem saber muito bem como proceder face a isso. Em relação a outros temas que também fazem parte da agenda comum das associações académicas e, concretamente, também no caso de Lisboa, preocupa-nos muito toda a questão da ausência no PRR de qualquer tipo de investimento. Para terminar, Sra. Deputada. Vou terminar. Qualquer tipo de investimento que não tenha a ver com infraestruturas, e preocupa-nos também, embora na área da saúde haja alguma coisa contemplada, que haja um grande déficit naquilo que diz respeito à saúde mental, que sabemos, isso sim, que está a ser identificado pelas universidades, mas depois com muita falta de resposta, quer do ponto de vista dos serviços da Senhora Deputada, ficámos sem ouvi-la, mas não prometemos que não foi deste lado. Agora já estamos a ouvir. Ficaram no PRR? Estão-me a ouvir? Agora sim, outra vez de novo. Perguntava só se ficaram sem ouvir do PRR ou antes disso. Depois do PRR. Nota simples para dizer que estamos preocupados também com a saúde mental e que trabalharemos nesse tema. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Agora passava só a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes para o esclarecimento que foi pedido, dada as dificuldades com a técnica.
Muito bem. As questões que eu coloquei são, para além da ação social escolar, que outras medidas ou apoios devem ser pensados? A segunda questão foi, das várias dificuldades que o relatório apresenta, quais delas é que acham que realmente só são devidas ao Covid, que antes da pandemia não se verificava? Muito obrigada. Muito obrigada. Não tendo mais nenhuma inscrição, passava então a palavra à Associação Académica da Universidade de Lisboa, ao Sr. Hélder Semedo, para então responder num tempo de 10 minutos. Obrigado, Sra. Deputada. Respondendo à questão, é difícil, lá está, respondendo à pergunta do grupo parlamentar do PSD, é difícil, lá está, responder aqui com uma exatidão, numa taxa de probabilidade certa de 100%, de quais é que são as dificuldades sentidas antes da pandemia e agora com a pandemia. Mas daquilo que a minha sensibilidade aponta tem a ver sobretudo com a questão da pergunta que está identificada no gráfico número 6, que tem a ver com a questão do trabalho. Muitos dos estudantes, por não estarem incluídos por questões de fruto do rendimento, não terem direito à bolsa da ação social escolar por parte da Direção-Geral do Ensino Superior, acabam por ter trabalho, encontrar part-times ou outro tipo de trabalho de regime tarefeiro para poder custear o seu custo do ensino superior. Portanto, eu julgo que, de todas as perguntas, esta será aquela que não existia antes da pandemia e que agora veio a surgir com a pandemia, porque lá está a maior parte dos estudantes, neste caso em concreto da Universidade de Lisboa, mas julgo que seja assim em todo o território nacional, perderam os seus trabalhos sazonais fruto do encerramento da hotelaria, da restauração e das lojas de conveniência, dos centros comerciais, que sabemos que a maior parte dos trabalhadores são estudantes do ensino superior. Relativamente à questão da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e de facto o grupo, nós através de reuniões que temos tido com alguma regularidade com o reitor, neste caso da própria Universidade de Lisboa, sabemos dessa nota que nos faz chegar, contudo a nossa posição é completamente divergente, porque aquilo que sabemos é que a maior parte dos estudantes, e daquilo que sabemos é, lá está, muitas negas, digamos assim, de alunos que pedem ajuda aos serviços de ação social, mas por alguma razão esses pedidos nunca são acolhidos. Eu falei no início que tem muitos dos pedidos negados aos estudantes têm a ver com estudantes que sejam de Timor-Leste, de Macau, de Angola, do Brasil, que são estudantes do ensino superior, tudo bem, são estudantes internacionais, mas são estudantes numa universidade portuguesa e esse pedido, por razões do regulamento, são completamente indeferidos no seu pedido de apoio. Portanto, aí não está a acudir. A nível do PRR, a nível do alojamento, e citando de memória, o programa prevê cerca de 385 milhões, salvo erro. Essa verba, lá está, uma vez mais, tanto a Associação Académica da Universidade de Lisboa, mas também as outras associações académicas espalhadas pelo país já manifestaram que essa verba é insuficiente, porque no caso da Universidade de Lisboa, nós necessitamos, para concretizar as cerca de 4 mil camas só na cidade, de cerca de 150 milhões de euros, e aquela verba, lá está, a ser distribuída por todo o território nacional, será insuficiente. A nível da saúde mental, a Universidade de Lisboa, neste caso em concreto, desde março do ano passado, que criou uma linha de apoio aos estudantes, uma linha de apoio psicológico, mas lá está, a linha tem sido suficiente. Recordo que essa linha é constituída por cerca de 6 pessoas no universo de 50 mil estudantes. Só em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, temos uma lista de espera de cerca de 500 alunos em lista de espera, portanto, que ainda nem sequer foram atendidos numa primeira consulta por parte da psicóloga ou do psicólogo. Relativamente às questões ou afirmações que a senhora deputada Alma Rivera colocou, nós acompanhamos o trabalho que o PCP tem feito. De facto, acreditamos que, fruto da pandemia que vivemos, os estudantes não devem ser enxutados com o pagamento de propinas. Portanto, acreditamos que deve haver um congelamento desse pagamento da propina e das taxas, dos emolumentos, para outra data, para outra altura, e mais à frente vê-se, porque lá está, criou-se moratórias
para os bancos, escolheu-se isso tudo, mas depois para o ensino superior partimos do pressuposto que os estudantes continuam a ter rendimentos para custear aquilo que é frequentar o ensino superior. A nível das aulas à distância, que foi um pouco dito tanto pelo deputado Olavo Câmara, mas também pelo deputado do PSD, as aulas à distância, como todos sabemos, têm vários problemas. Um deles prende-se sobretudo com a localização do estudante. Não é? Vamos supor que o estudante, uma aula que seja às 9 da manhã, do estudante que esteja no Brasil ou que esteja em Luanda, do ponto de vista da facilidade para aquele estudante não será fácil. Isto quando estamos a falar de estudantes que estudam na Universidade de Lisboa, mas por alguma razão são estudantes internacionais, ou foram para a casa de parentes fora do país, ou que estão noutras zonas do país, que acabam depois por não ter uma boa condição da internet. Temos muitos estudantes que vivem na zona do Alentejo, do Algarve, da zona da Covilhã, toda essa zona que a própria internet não é boa, ou estudantes insulares, nomeadamente na Madeira e dos Açores, que acabam depois por não ter uma boa condição de internet. Foi público a semana passada que a Universidade de Lisboa entendeu a obrigar os estudantes a fazerem os exames de forma online, utilizando uma ferramenta que tem sido proibida em muitos países, tanto na Europa, mas também como no Canadá e na Austrália, porque é uma ferramenta invasiva da própria privacidade dos estudantes, porque é uma ferramenta que tem que ser instalada obrigatoriamente pelo estudante no computador e que acaba por copiar tudo o que o estudante faz a partir do momento que abre o browser ou que abre aplicações como o WhatsApp, o Facebook, e portanto aquela plataforma acaba por gravar esses dados todos do estudante, que depois são enviados para a empresa que fica nos Estados Unidos, e depois sabemos que o que acontece com estas coisas, porque sabemos de casos idênticos, nomeadamente há 2 anos atrás. Eu julgo que, relativamente às bolsas, a questão das bolsas para custear o part-time, a Associação Académica não é muito favorável a esta medida, sobretudo porque as instituições tendem a substituir recursos humanos fixos por estudantes a trabalhar tanto nas bibliotecas como nos laboratórios e por aí fora. Portanto, não acreditamos muito neste modelo, por várias razões que conhecemos na Universidade de Lisboa, que havia muitos trabalhadores da função pública que acabaram por se formar fruto da idade, e que aquilo que a universidade fez foi colocar estudantes, digamos assim, numa situação de precariedade logo quando estão na universidade, e portanto nós não somos favoráveis a esta medida. Eu julgo ter respondido a tudo. Mas relativamente à questão da... já sei, falta aqui responder. O Sr. Deputado Olavo Câmara do Partido Socialista, e tendo também evidenciado que é insular e que é das regiões autónomas, uma das nossas preocupações também prende-se muito com estudantes que estejam na Madeira e nos Açores, porque muitos deles têm muitas dificuldades, quer no acesso a materiais de estudo, quer também pelas condições, pela internet que não é muito boa, pela falta de computadores. De facto houve a promessa por parte do Governo de ceder computadores aos estudantes, mas de facto nós estamos a chegar já, vamos entrar em abril, o ano letivo termina cerca daqui a 2 meses, e acreditamos que os alunos ou os estudantes do ensino superior não irão receber sequer esse apoio. Sabemos que nem todos os estudantes do ensino superior precisam de um computador, mas alguns precisam, e é isso não tem sido tido em conta. Para concluir, relativamente sobre ao grupo, os pedidos de apoio são imensos, e sabemos que o são, e a prova disso são os pedidos de apoio que chegam diariamente, quer à Associação Académica, quer também às juntas de freguesia aqui na cidade de Lisboa, porque fruto das relações que temos, muitas vezes existe cruzamento de informações e cruzamento de dados, e sabemos que muitos deles, sabemos de que escolas é que são, e portanto sabemos que muitas vezes aquilo que o grupo diz, e neste caso em concreto o próprio reitor da Universidade de Lisboa afirma, e o próprio ministro, é que dizem que o ensino superior está tudo bem, que as pessoas estão bem, mas depois é olharem para uma instituição de ensino superior, irem às redes sociais, verem a tristeza de muitos estudantes que acabam depois por ficar para trás, porque muitos deles, vamos lá ver, com a pandemia, muitas universidades
Quando o aluno não paga as propinas, passado 3 meses, a universidade começa a ameaçar com cobranças junto das finanças, com execuções fiscais. E, portanto, logo isso é uma preocupação acrescida sobre a cabeça do estudante universitário, somando também ao facto de saber se não tem dinheiro suficiente para pagar a prestação da casa que está a arrendar, se tem dinheiro suficiente para pagar a prestação da propina que tem que pagar no dia 20 ou no dia 25, saber se tem dinheiro para comprar a massa, o litro de leite e a manteiga e o queijo para poder tomar um pequeno almoço no dia seguinte ou para fazer uma refeição quente para aquela noite ou para aquele dia. E, portanto, esses problemas são diários, são constantes e tanto o Ministro do Ensino Superior, em conversas que já tivemos com ele, aquilo que nós reparamos é que o próprio Ministro não tem sensibilidade para estas questões, não tem sensibilidade para os estudantes. Essas preocupações chegam diariamente a muitos dos estudantes que enviam essas informações ao próprio MICTES, com o conhecimento sempre da Associação Académica, e sabemos que tanto o Ministério do Ensino Superior, bem como também os próprios serviços de ação social, não podem fazer nada. Neste caso, os serviços não podem fazer nada porque escudam-se sempre no regulamento de bolsas, no regulamento dos serviços, dos apoios indiretos, e dizem sempre que não podem ajudar desta forma. Portanto, lá está. Eu julgo que não seja má vontade, seja só a burocracia a funcionar, e, portanto, isto deve ser tido em conta para que não haja nenhum estudante que passe essas dificuldades, para lá está evitarmos situações como aquela situação que fomos confrontados, nós, estudantes da Universidade de Lisboa, de um colega nosso da Universidade de Lisboa, neste caso, ter-se suicidado por causa das dificuldades que se passavam. Muito obrigada, Sr. Hélder de Sousa Semedo. Agradecer todo o trabalho que a Associação Académica da Universidade de Lisboa tem desenvolvido e o profundo conhecimento da realidade que aqui nos trazem, que mostra que o associativismo estudantil está bem vivo, recomenda-se e contribui bastante para o trabalho desta Assembleia da República. Dava assim por terminada esta audiência.